Boa noite, amores! Boa noite, Cacau Lovers! Mais um episódio do seu podcast predileto. E hoje, segunda-feira, dia do começo, dia do recomeço, dia do seguir em frente e dia de tratarmos dos direitos da mulher. Será que você está em um relacionamento seguro? Trouxe uma profissional gabaritada, gente. Essa é diferenciada para estar trocando essa ideia, nos trazendo informações e nos ensinando como estarmos seguras dentro de um relacionamento. Mas, antes de apresentar a minha convidada, é óbvio que você que já é um Cacau Lover e você que está chegando por aqui, já seja muito bem-vindo, mas vocês sabem que aqui tem que pagar a prenda. Exatamente. Vocês sabem que o incentivo de vocês custa nada, mas vale muito para o crescimento do canal e tem feito toda a diferença. Então, curta, comente, compartilhe, deixe seu like, espalhe a novidade do Cacau Pod por aí. Esses números é o que tem nos alavancado e nos levado a alçar novos voos e a gente vai contar tudo para vocês por aqui. Hoje, especialmente, temos um convidado de honra no Cacau Pod. Chega mais um patrocinador Cacau Pod. Exatamente, é com muita honra, com muito prazer, que eu apresento para vocês Massas Caissara. O sabor italiano na sua mesa. Você quer levar qualidade para sua família? Massas Caissara. Ela atende toda a Baixada Santista, tem o melhor nhoque e esse é o carro-chefe. Se você entrar em contato com Massas Caissara, fala que você veio do Cacau Pod. Você vai conhecer a gama de produtos que ele tem. O nhoque é o carro-chefe, atende pro varejo e pro atacado, sendo que o varejo é acima de 5 quilos. Então, se você quer levar Massas Caissara para o seu empório, para o seu estabelecimento, chama agora. Conheça o sabor da Itália. Há 14 anos trabalhando e produzindo qualidade e com muito amor a todas as massas. Inclusive, Massas Caissaras. Eu falo que toda vez que eu fechar, já estejam certos disso, que vier um novo patrocinador, um apoiador, eu vou sempre trazer um presente para o Cacau Lover, que é quem faz toda a magia acontecer, quem dá sentido a tudo isso. Então, Massas Caissara, a cada final do mês nós faremos o sorteio de um nhoque para um Cacau Lover. Então, como vai funcionar? Vou postar nas redes sociais, vocês sigam tanto o arroba Massas Caissara, quanto o arroba da Cacau, que sempre, todo programa, o diretor coloca no GC. E aí eu vou fazer a postagem do Massas Caissara e vocês coloquem lá: eu quero essa delícia na minha mesa. Eu quero Massas Caissara. Coloca lá no comentário. E aí, no fim do mês, a gente vai fazer... Daqui um mês, nós vamos fazer esse sorteio. Então, todo mês, um Cacau Lover vai ser agraciado e vai receber, de presente, um presente do Cacau Pod e Massas Caissara na sua mesa. Muito obrigada, Massas Caissara, pelo apoio, pelo incentivo. Seja muito bem-vindo. E agora, vamos ao assunto em pauta. Estou aqui recebendo hoje a maravilhosa advogada familiarista, primeira vez que eu escuto esse termo, advogada familiarista Priscila Luzia Ramos da Costa, que vem aqui hoje nos ajudar a elucidar, a gente aprender um pouco mais sobre os direitos da mulher. Seja muito bem-vinda, meu amor. Boa noite, Cacau. Muito obrigada. É um prestígio imenso estar aqui com você. Agradeço esse convite. Obrigada pela atenção. Obrigada pelo carinho.
Obrigada, Max, por me conectar com você mesmo, por eu conhecer a profissional diferenciada. Você é uma advogada de acolhimento, Priscila. Então, eu estou muito honrada de fazer esse programa com você. Obrigada desde já pelos ensinamentos, os bastidores. A gente já conversou antes, a responsabilidade dela. Então, para a gente começar aqui, Pri, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco o que seria, dentro desse tema, né, que a gente trouxe. Inclusive, o tema do Cacau Pod de hoje, quem deu foi a Priscila. Dentro da nossa conversa, juridicamente, ela me explicando alguns pontos essenciais para a gente ter cuidado, né? Da gente estar falando de assuntos que pode ferir o outro, então a gente ter responsabilidade. É maravilhosa, né? Então, até o tema foi ela que nos deu. Então, Pri, dentro disso, o que seria um relacionamento seguro? Como uma mulher pode ter um relacionamento seguro? Vamos começar pensando nisso aí. Tá, a ideia de um relacionamento juridicamente seguro, né? O que é? Eu me relaciono, tá todo mundo muito acostumado a se relacionar, se apaixonar, se envolver, mas isso traz consequências jurídicas para a gente, né? Claro que nós temos relacionamentos que não são definidos no Código Civil. Por exemplo, o namoro, o noivado, ele não vai te trazer nenhum direito legal, né? Uma namorada que perdeu um namorado num acidente não fica viúva, né? Perfeito. Mas uma mulher que era casada e perdeu o seu marido fica viúva. Muda o estado civil dessa mulher, porque ela, afinal de contas, já mudou uma vez o estado civil dela quando ela se casou. Ela passou de solteira a casada, de casada a divorciada, ou de casada a viúva. Então, por aí você já vê que se muda esse estado civil, você já tem uma condição diferente. Perfeito. Né? A lei já olha de uma forma diferente para você, ou melhor, o Estado já olha para você de uma forma diferente. Então, um relacionamento juridicamente seguro é aquele que pode te trazer garantias legais com menor esforço. Então, você precisa se esforçar para dizer que é casada? Não, você mostra a certidão de casamento. Mas a união estável também é reconhecida pelo Código Civil? É sim, mas ela precisa ser comprovada. Então, é assim. Mas uma relação... Eu fui até o cartório, doutora, e o escrevente me disse que uma certidão de união estável me traz a mesma segurança que um casamento. Uhum. Eu entendo que não. A gente escuta isso muito no popular, né? Porque o próprio um costume popular, né, se tornou. Isso. E as pessoas também acham que casar é muito caro, e casar não é tão caro assim, né? Ou vinculam sempre a ideia de casamento a um ritual. Eu vinculo a ideia de casamento à segurança. Para mim, casar é um ato de amor. Puxa, por que casar é um ato de amor? Por quê? Porque se eu sou casada e eu venho a falecer amanhã, o meu marido, a partir da minha contribuição para o INSS, ele é meu viúvo e ele recebe pensão. Já está pautado na segurança, exatamente, né? É completamente... É muito mais claro, tem muita clareza no casamento. Enquanto que na união estável, tudo é mais difícil. Aí você vai, por exemplo, um benefício. Eu sou uma advogada familiarista, acabo tendo esses tipos de caso, né? A viúva me procurou e tudo mais, e ela precisa ali, o cônjuge dela faleceu e ela precisa fazer prova da união estável. E o INSS indefere o pedido. A gente junta foto, isso e aquilo. Às vezes, claro, que com a certidão, com a escritura pública, tem um facilitador e pode mais prontamente ali aquele benefício ser alcançado, concedido. Mas não é sempre assim. Então, geralmente, demanda um esforço muito grande para você fazer a prova. Você acaba que... O dito popular, então, gente, a gente vai aprendendo, né?
que a gente escuta isso a vida inteira. O famoso dito popular, juntado com fé, casado não é bem assim. Não, não é. A lei, ela tem critérios diferenciados para quem é casado e para quem convive em união estável. Deixa uma curiosidade, duas, na verdade, que já me surgiu aqui. Primeiro, quanto tempo, teoricamente, juridicamente falando, demandaria para você comprovar será que existe essa demanda, uma união estável? Porque eu não tenho documento, né? Digamos, a pessoa não tem o documento, conviveu X tempo com a pessoa, construiu junto, e aí a hora que termina, você não tem nada. Existe juridicamente. Eu estou falando isso de tudo que a gente escuta no popular, tá, gente? Então, eu trouxe a Priscila aqui para ela elucidar, porque a maioria das informações que nós temos é do dito popular. Que de 2 meses morando junto já é união estável. E como que funciona isso? Existe? Por que isso, essa falácia surgiu, né? Aquela história de tem fumaça, tem fogo, né? Isso. Essa falácia aconteceu porque no Código Civil anterior não tinha previsão legal da união estável, então eram criadas leis paralelas ao Código Civil para ter o reconhecimento e as famílias conseguirem ser amparadas, né? Porque como no Código Civil anterior não existia divórcio, existia desquite, né? E depois a separação poderia ser convertida em divórcio somente depois da Constituição Federal de 88, a gente pode verificar o seguinte. Você me perguntou... existe um tempo para você determinar que sim é uma união estável ou não. Tá, então, porque o que acontece... Numa das leis, estabelecia que parece que 3 anos era o suficiente para você comprovar. Mas a jurisprudência foi se modificando ao longo do tempo, porque, afinal de contas, o novo Código Civil, que não é mais tão novo, já está passando por reforma e tudo, né? Não é mais novo, ele é de 2002, ele traz nele o reconhecimento da união estável como forma de constituir família, para trazer mais garantia e mais segurança, mas ele não traz o requisito do tempo. Tá. Ele traz como requisito o ânimo de constituir família, a publicidade na relação. Eu preciso apresentar o meu convivente como uma pessoa, meu familiar, sim, né? E eu preciso apresentar também que que ele é minha família e não apenas as pessoas vão supondo e tudo mais, mas eu também tenho que demonstrar isso. O reconhecimento social tem que existir. Esse reconhecimento social, ele tem que existir. E esse requisito tempo, ele ficou ali, ele deixou a lei incompleta, esse artigo. Então, começaram a surgir várias decisões, que a gente chama de jurisprudência, que foram modificando isso. Então, há de se dizer o seguinte: subiu com a sacolinha de supermercado e se plantou na casa do fulano ou da fulana, você já está ali, você já pode estar dentro de uma união estável, tá? Eita. É a constância e a publicidade, o reconhecimento social, enfim. Mas também a lei começou a trazer uma outra nomenclatura, que é do namoro qualificado, que é o namoro que, não, eu não tenho ânimo de constituir família, minha namorada só mora comigo, mas ela não é minha família. Olha que loucura. E isso não traz direitos legais para essa pessoa, isso não ampara essa pessoa não vai ter direito a, enfim, uma pensão por morte, ela não vai ter direitos. No caso da dissolução desse namoro... Não tem. Não tem nada. É um término, não é uma dissolução. Perfeito. E o direito, ele tem, né, se deparado com muitas situações nesse sentido também. Você sabe que... gente, a cabeça vai fazendo assim. Eu tenho um roteiro, tá? Mas a Priscila que lute. Ai, meu Deus. Isso é um fato verídico que aconteceu. E agora você me trouxe que
o namoro, o noivado, não existe a jurisprudência, né? Teoricamente, para uma dissolução. Estou no noivado, isso eu vi acontecer. E já estava construindo uma vida com essa pessoa. E não importa o motivo, deu findado o relacionamento. Como que faz a dissolução, essa divisão de bens, já que não existe a jurisprudência de um relacionamento? Então, a gente tem que ingressar com uma ação baseada em provas, notas fiscais de que, por exemplo, vocês compraram um terreno juntos. Esse terreno, para ele ser de vocês, ele tem que estar no nome de vocês dois. Se, por exemplo, ele tiver só no nome da outra pessoa, você tem que fazer prova de que aquele terreno é seu também. É igual você construir em cima da casa da sua mãe, um puxadinho, e você tem um bocado de irmãos, e quando ela vier a falecer, eles quererem o teu puxadinho. Você vai ter que comprovar que quem construiu foi você, que o seu dinheiro está empregado ali. Você não vai ter nenhuma parte daquele terreno, mas provavelmente você consegue ter ali uma reparação dos danos materiais, né? Receber de volta aquilo que você investiu, pelo menos o que você investiu. Entendi. Mas valorização é assim, para ser seguro tem que ter contrato. O contrato, né, o casamento, tem alguns juristas que entendem que é um contrato, outros não. Mas o que tem ali, quando eu me caso, eu posso definir, por exemplo, regime de bens. Perfeito. Ou a própria lei te traz um regime de bens, que é o regime legal que todo mundo conhece, que é sabe? O quê? Certidão de casamento? Não. O regime de bens. Se é parcial, se é comunhão parcial estável. de bens. Perfeito. Exatamente. Perfeito. A comunhão parcial de bens, o que é? Nós temos os nossos bens juntos e eu tenho os meus bens comuns, né? Eu tenho o bem comum e o bem incomum. Aqueles que nós temos juntos e aqueles que nós construímos antes daquela união. Então, eu tenho que comprovar que tudo que eu estou construindo com aquela pessoa é nosso. Como é que eu comprovo? É chato. E como é que eu faço esse relacionamento ser seguro? Tendo essa conversa quando o relacionamento começa. E quem consegue? A paixão você consegue cega, falar, né? Você consegue falar de dinheiro com a pessoa Não. que você começa a namorar? Não. Mas deveria. Deveria. Você consegue falar sobre casamento, que você acha melhor casar? Ou você consegue falar assim, olha, eu acho melhor agora a gente consultar um advogado para melhor definir esse nosso relacionamento. A gente vai comprar um apartamento junto, mas a gente está comprando esse apartamento sendo namorados, tendo uma união... não, eu não quero falar desse assunto. Então, é assim, compra tudo com escritura pública e na escritura você define quantos por cento você deu, quantos por cento o camarada deu. É assim, consulta um advogado, sempre. A gente precisa... Gente, a gente não tem... A gente foge até de procurar um advogado, de procurar os nossos direitos, de procurar informação. E aí, de repente, se vê em situações... Porque você deixou, o famoso deixa a vida me levar, e aí, de repente, você vai estar dentro de uma situação, juridicamente falando, dá muito mais trabalho, tá? Vou afirmar para vocês, dá muito mais trabalho. Então, cuidado, eu falo que a gente tem que se relacionar por amor, mas se proteger por precaução. A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje tudo são flores. Hoje é tudo meu bem, amanhã pode ser meus bens, então a gente precisa aprender. Por isso eu achei da importância de preparar esse programa para trazer para vocês, para a gente se colocar mesmo nesse lugar. É um lugar de autocuidado, sabia? Cuidar dos nossos direitos e estar pautado é um lugar de autocuidado. Dentro disso, Pri, então, juridicamente falando, né, a gente começou, e aí... outra coisa, eu falei que as coisas vão surgindo. Qual é a diferença, que eu nunca ouvi falar o termo, acho que vocês também nunca ouviram falar, o termo de advogada familiarista, que até onde eu entendia que era advogado civil que cuidava da família.
que é a advogada familiarista? O direito, ele é muito amplo, muito amplo. E aí, a chance de nós, quando nos formamos, nos tornarmos um advogado generalista é muito grande, até pela competitividade do mercado e para você começar a se posicionar dentro daquela profissão. Perfeito. Naquele início. Mas posicionamento não é isso. Posicionamento é o quê? É o momento em que eu encontro uma área do direito, daquela da qual eu tenho afinidade e resolvo estudá-la com profundidade. O que é uma família? Para que serve uma família? Qual é o papel dela dentro de uma sociedade? E quem cuida dela, juridicamente falando? O advogado que cuida das famílias, o advogado familiarista. Porque Perfeito. No mundo que nós estamos hoje, nós temos diversas composições familiares. Tem um autor que eu gosto muito, que ele chama Rodrigo da Cunha, e ele tem um dicionário, e que no dicionário dele, ele fala de vários arranjos familiares. Família nuclear, família, que é a família margarina mesmo, né? Pai, mãe e filhos. Mas ele traz outros formatos de família que ninguém para pensar que também são arranjos familiares. E o advogado familiarista é a pessoa que vai estar pronta para atender a necessidade das famílias. Então, existiu um problema, um final de relacionamento, quem eu devo procurar? Um advogado especialista na área das famílias. Perfeito. Que já não é mais só um advogado de família, é um advogado das famílias. Porque eu tenho famílias homoafetivas, eu não tenho mais uma restrição. Eu tenho famílias... agora, me fugiram alguns termos, mas nós temos famílias... A mãe e o filho é um tipo de família. A mãe, ou melhor, a avó e os netos e os filhos é um outro tipo de arranjo. E para você saber todos os meandros desta família, de como lutar pelos direitos dessas famílias, você precisa ser um especialista e não um generalista. Então, é familiarista por quê? Porque o que eu entendo de falar é de direito de família. O que eu estudo é direito de família. O que o meu escritório atua em outras frentes, atua. Mas a menina dos meus olhos é o direito de família. Quando eu faço uma pós-graduação em direito de família hoje, e eu tenho uma pós-graduação em direito de família e outros cursos de atualização, eu falo em especificidade, cuidar só das famílias. Maravilhoso. Então, é por isso que o advogado, eu me denomino uma advogada familiarista, porque é o que eu sou. Maravilhosa. Tem um outro olhar, né? Porque você está olhando para essa nova sociedade que a gente fala, né? Muito. Então, saiu da família nuclear, da família margarina, sim, e você tem que estar preparado para dar o direito e o respaldo a todas as famílias. Exato. É muito perfeito. E aí, a gente está falando dos direitos da mulher, eu queria entrar um pouco nos meandros, né? Eu trouxe alguns dados aqui, gente. Hoje eu estou roteirizadíssima, porque como é muito importante, eu trouxe um dado para a nossa conversa, que é: uma mulher é vítima de violência física a cada 4 minutos. Então, no tempo que passa o Cacau Pod, dezenas de mulheres sofrem por violência física enquanto estamos gravando esse podcast, trazendo esse alerta. E pasmem que apenas 10% dessas mulheres que sofrem essa violência denunciam. Acontece que entra um lugar da vergonha. Você foi violentada, que eu até pedi para a Pri, para a gente falar um pouco quais os tipos de violência que a mulher pode sofrer.
e aí você não consegue denunciar, tipo, fica paralisada. Então, Pri, quais seriam esses tipos de violência que a mulher pode sofrer? Bom, antes de iniciar o podcast, a gente falou que era muito conteúdo mesmo. É leque. Ela falou assim, Cacau, a gente tem material aqui para N programas. Então, vocês vão ver mais a Priscila por aqui. Então, eu trouxe aqui uma anotação. Hoje, a Lei Maria da Penha, né, ela prevê a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. E aí a Cacau também me fez uma pergunta nos bastidores e ela me disse assim, né? Quando os limites da mulher não são respeitados, o que ela deve fazer? Então, esse é o momento da mulher se impor. Esse é o momento dela entender quem é o parceiro dela quando ela se impõe, quando ela coloca um limite para ele. Aí você vem aqui, violência patrimonial. Aí a gente volta no assunto da união estável. Você vê, nós faríamos um programa só de união estável, um outro só de casamento, um outro só de violência patrimonial. Por que eu estou fazendo um link? Porque a violência patrimonial, ela pode acontecer na união estável e no casamento. A violência patrimonial é algo novo dentro da Lei Maria da Penha. E eu quero falar dessa violência porque ela é aquela violência daquele marido que ganha um dinheiro e não conta para a esposa, que tem uma outra conta em paralelo e ela não tem conhecimento de quanto ele ganha por mês. É o caixa 2 dentro do próprio casamento? Exatamente. A gente está falando daquela pessoa que se casa, que o marido fala assim, você não vai trabalhar para ganhar R$1.000, fica aqui. Só que também ela não é vista pela sociedade. Ela não entra no emprego para ganhar R$1.000 ou um salário mínimo, 1.500 e poucos reais. Ela não entra no mercado para receber esse valor, mas ela também não se torna uma pessoa competitiva. Ela sai desse currículo social. Sai de cena, né? Ela sai. E aí, por quê? Porque você entra num emprego, em tese, para ganhar R$1.500, mas ali você pode começar a depender do trabalho que você, do emprego que você exerce. Você tem opções de quê? De ser promovida. Você pode ser promovida. Você pode ir para cargos de chefia, você pode. Só que a mulher apaixonada também, ela se coloca num lugar que é um lugar que culturalmente não favorece ela, né? A mulher apaixonada, ela entrega as forças dela para o homem, ela ergue esse homem cresce e ela diminui. Por quê? Porque ela entrega tudo que ela tem de melhor para aquele homem alavancar. E isso é da vida. Isso culturalmente, historicamente, é o comum e não é errado. O errado é que nós fomos violentadas nesse sentido por gerações, anos, séculos. Quando que a mulher sempre precisou se humilhar para pedir uma calcinha para o marido. E isso não muda na atualidade quando ela está na condição de mais frágil, de dependência. Exatamente. E aí, se a gente for ver uma questão... Claro que as feministas elas podem ficar bravas comigo nesse momento, mas assim, se a gente for ver a história da humanidade, o homem tem instinto caçador. Se a presa tá fácil, ele vai se desinteressando. E aí, você, na sua casa, cuidando deste marido, da roupa dele, da casa dele, da vida dele, do progresso dele, ele quer o lar que você dá para ele, porque ele foi criado para ter um lar, ele se sente bem no lar. Só que ele não se sente mais tão atraído por você. Perde a atração pela mulher, né? Porque ele não tem que te conquistar. Você tá ali. Ele vai chegar, você vai estar, ele vai sair, você vai estar, você só depende dele.
E assim, e não há nenhum problema se isso for de comum acordo e se você não passar por essa violência. Mas amanhã você quer se separar desse cara porque ele se apaixonou por outra, ou porque ele cansou, ele quer, enfim. Quer viver, vai viver. Não, ele arrumou um emprego em outro país e você não quer sair do Brasil. Tá tudo certo. Bem. Só que ele acumulou um patrimônio enquanto você cuidava dele. Ele economizou com a empregada, você cuidou de tudo para ele, né? Você que foi no banco resolver as coisas porque ele não tinha tempo e ele tinha que trabalhar, você que, enfim, que foi comprar as roupas dele, que levou na costureira, você que levou o sapato no sapateiro, você que viu que ele precisava de um tênis novo para ele ser promovido, porque ninguém vai promover uma pessoa que não está bem cuidada. Então, é assim, você cuidou toda dessa... Você que incentivou ele a se dedicar para ele crescer e alavancar. Exatamente. Né? Você cuidou dos filhos dele. É. E aí, de repente, você não sabe que bens vocês têm. E aí é que o bicho pega. Porque isso é violência patrimonial. E essa violência, as pessoas falam muito pouco dessa violência. Muito pouco. Elas nem falam dessa violência. A gente não está num tempo estranho? Você sabe que uma informação que eu tive, que hoje, né, porque o dado traz que as mulheres não denunciam, e a gente está no momento inverso, que o parceiro que processa, é o parceiro que se coloca no lugar de vítima, e essa parceira que esteve nesse caminho vira ré. A gente também está, historicamente, no momento inverso, né? Pelo menos foi um dado que eu tive aí. Então, o que acontece hoje é que a gente está vivendo um extremo da sociedade. Tá muito difícil da gente encontrar o caminho do meio. Uhum. Porque se a mulher... ela não se empodera, se ela não segue um viés feminista, se ela não se informa, ela é lesada. Se ela se informa demais, ela se empodera demais também e ela acaba ficando muito masculina dentro de um relacionamento e o homem perde o papel dele. Perfeito. Então, é assim, eu não sou só uma defensora de mulheres, eu acho que o ser humano precisa de um olhar. Quando eu recebo um cliente no meu escritório, eu olho para ele como ser humano, independente do gênero, do sexo que ele tenha. Por quê? Porque, para mim, e outra, né? Existem homens violentos e mulheres violentas. E a violência, ela gera um ciclo. A melhor defesa qual é? O ataque. Então, é muito difícil, dentro de um relacionamento abusivo, eu também não ser abusiva. Porque eu tenho que me defender, eu começo a atacar o meu parceiro também. Acaba se criando um ciclo vicioso. Exatamente. E aí você entra... Nossa, pensamento interessante. E aí você entra no ciclo de violência e esse ciclo, ele é viciante mesmo. Por quê? Porque quando você se acostuma em viver no conflito... a paz te dá um vazio que você não sabe lidar depois. Então, às vezes, você não quer nem se livrar do parceiro. Aí, você me fez uma pergunta nos bastidores que fala, por que as mulheres não denunciam? Elas não denunciam por medo. Elas não denunciam porque é bem difícil você acessar a DDM sozinha, sem estar acompanhada de advogado. A delegacia da mulher, para você ter uma credibilidade, é sempre melhor você ir acompanhada, sim, de um advogado, de uma advogada, alguém que se sensibilize pelo seu problema e que leve isso. Você precisa levar tudo muito comprovado, porque hoje as provas, o processo ele é digital. E aí a pessoa, às vezes, não tem como comprovar, ela não sabe passar para um pendrive, precisa de burocracias que você precisa de um advogado para chegar lá, para ter acesso a um advogado, para ter acesso aos agentes ali policiais, para ser um facilitador e até para você sair... Você já está tão melindrada. Isso. E uma outra coisa que acontece, infelizmente, é que essa mulher ela não sai do ambiente. Então, se você não sai do ambiente,
é muito difícil. Eu gosto muito de filosofia, né? E tem de filosofia e de psicologia. E tem um psicanalista, né? Ou melhor, um psicólogo, que era um psiquiatra e fez um grande estudo da psicologia junguiana, que é o Jung, e ele diz o seguinte: não tem como você se curar no ambiente que te adoeceu. Perfeito. E isso significa o quê? Se eu volto para minha casa e eu estou tentando me separar daquela pessoa, por mais que a lei ela tenha abrigo e isolamento, e até você conseguir isso leva um tempo. E outra, quando você passa por violência, a tua postura tem que mudar. Você tem que se comportar como se você fosse a prisioneira. E você tem que sair de cena. E as mulheres, elas não se conformam com isso. Como que ele que fez errado comigo e eu que não vou poder sair na rua, e eu que não vou poder estar no meu bairro, e eu que não poderei mais fazer as coisas que eu gosto? Não, é por um período. Você realmente... Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Então, é isso. Enquanto você estiver na mira daquela pessoa, aquela pessoa vai te infernizar, porque você já voltou com ela 1000 vezes. E você tende a voltar pelo cansaço. A pessoa vai te vencendo pelo cansaço, pela chatice mesmo. E você fala assim: não vou conseguir me livrar, não tenho como morar em outro lugar, não tenho como fazer outras escolhas. Às vezes tenho 5 filhos, porque a gente era de uma religião que não pode ter proteção. Nossa. E aí eu tenho um bocado de filho e não posso sair desse relacionamento abusivo, tóxico, não posso sair desse cara porque eu não tenho como me manter e não tenho para onde ir com os meus filhos. De repente você está no meio disso e você não vê saída, né? Você só vê as negativas, né? E não dá. E aí você chega na polícia sozinha, a polícia vai perguntar para você quantas vezes você apanhou? Essa é a 10ª, mas você voltou às 10? Eu voltei. Sorry. Então, aí o que acontece? É julgado. Não é só sobre ser julgado. Qual é a chance que você tem, depois de ter voltado 10 vezes com a pessoa, de não voltar a 11ª? Você acredita que você não vai voltar com essa pessoa? Você... Nem você acredita. Nem você, porque você Perfeito. se viciou naquele ciclo de violência. Você não sabe nem pensar na tua vida com paz. Misericórdia. Então, e aí a gente tem outras violências, que é a violência sexual. O quê? É o sexo sem consentir, né? É o meu parceiro, é o parceiro da mulher, da vítima, pegá-la à força, ou enquanto ela dorme. Isso é a violência sexual. Eu tô aqui que eu ia te perguntar exatamente isso agora. Você está dentro do relacionamento. A pessoa está dormindo e o parceiro simplesmente chega, vai entrando, metendo o pé na porta e tá tudo certo. Não está tudo certo. Isso é violência. Isso é violência. Isso é violência. E a gente naturaliza porque essa violência. Porque a mulher acha que não, porque ela está dentro do relacionamento, entra naquele lugar que eu tenho que servi-lo. Aqui. Então, o que acontece é o seguinte: quando você convive em união estável, você não tem o requisito de... nas obrigações conjugais do matrimônio, do casamento, estar, sim, em você servir sexualmente e ser servido. Nas entrelinhas do código tem isso. Porque, veja, se não tem sexo, não é casamento. É outra coisa, é amizade, não é casamento. Mas não o sexo forçado. O sexo forçado é violência, o sexo forçado é estupro. Aí a gente está falando de uma coisa grave, séria, que tem, sim, essa previsão, inclusive, dentro da Maria da Penha, tá? Da Lei Maria da Penha. E aí a gente tem várias... Mas veja só como a mulher é violentada. Imagina ela chegar na delegacia e falar isso. Imagina ela fazer prova disso. Imagina ela ter que passar por um IML para comprovar isso. Já está vulnerabilizada, gente. Não, é assim. E como que ela tem coragem de ir até o fim para comprovar essa violência? Conta para mim. Porque ela, dentro do processo, eu entendo isso, tá? E acho que você me trazendo fica muito claro.
dentro do processo, ela também é violentada no processo, gente. Porque eu acho assim, toda vez que ela tem que reviver isso, toda vez que ela tem que falar sobre e que ela tem que criar provas de uma violência que ela já sofreu, ela continua sendo violentada psicologicamente, emocionalmente, não tem isso aí? Então, o que acontece? Esses processos, né, quando trata da Lei Maria da Penha, é um processo criminal. Ele não é tratado dentro do processo civil de dissolução de união estável ou de divórcio, tá? Ele é tratado separadamente. E a mulher é revitimizada dentro do processo muitas vezes. Então, por isso é importante você sempre ser cuidado por um profissional que vai cuidar do processo e vai te poupar de muita coisa. Eu acho que nem tudo que tem num processo vai fazer a mulher, sabendo, ela se sentir melhor com isso. Muitas das vezes ela vai se sentir muito pior do que bem, porque isso também vai instigar nela um sentimento de querer se vingar dessa pessoa e trazer à tona tudo de ruim que aquela pessoa tinha, inclusive coisas que não vão acrescentar nada no processo e só vão fazer ele ficar mais moroso. Ou seja, que vai demorar mais para acabar. E a intenção é acabar rápido, gente. Se livrar assim, logo disso aí. E isso, a instrumentalização do advogado para ser um agente usado para ferir o outro é muito comum. Tem muito advogado que toma partido e entra nesse ciclo de violência, de tomar as dores do cliente, e isso fica interminável. O que a gente tem de bom no casamento hoje? A gente não precisa mais discutir a culpa. Quando você pede um divórcio, você não precisa mais dizer por que você está se divorciando. Você não precisa mais contar com riqueza de detalhes. A não ser que, por exemplo, você passou por um vexame e aquele camarada te traiu com a tua melhor amiga na tua cama e todo mundo ficou sabendo e você conseguiu comprovar, para você depois pedir danos morais para ele dentro do processo, que também é dentro de um outro processo. Então, você não precisa mais... o processo de família, ele gera... Tem uma colega advogada que ela fala, o processo de família gera vários processos filhotes. Dele nasce outros, muitos. E isso, a gente está falando de uma pessoa sem filhos, Cacau. A gente poderia trazer aqui à tona pessoas que têm filhos. Então, é muito complexo. Você vê como é muito extenso, como tem muito assunto, como a gente não consegue trazer, porque dentro do nosso roteiro a gente não conseguiu. A gente saiu completamente do roteiro porque o assunto não se esgota. Muito extenso. Ele não se esgota. Quando a gente vê a pessoa ali já no noticiário, na violência física que se tornou um feminicídio, quando a gente já está ali, essa pessoa já passou por todas essas outras violências e ela não conseguiu sair desse ciclo. Ela não conseguiu, quando ela foi orientada pelo advogado, de que ela não podia, de que ela teria que passar um tempo viajando, de que ela realmente tinha que enfim, ir para uma casa de acolhimento que a gente tem hoje. A gente tem outras possibilidades hoje que são gratuitas. Aqui em Santos a gente tem a Casa da Mulher. A Casa da Mulher é do lado da delegacia, não é? Da mulher? Você sabe que eu não sei o endereço físico. Eu acho que é do lado. E assim, mas essa mulher, ela tem suporte, né? A própria lei dá suporte para ela ficar separada, né? E escondida mesmo, passando por proteção da policial, ela e os filhos, pelo tempo que for necessário. Só que, veja, existem homens que vão conhecer outras mulheres e vão conseguir seguir em frente. E existem homens obstinados. Existem pessoas que são psicopatas, que não vão conseguir dar paz para aquela mulher. Então, infelizmente, até esse cenário mudar, muitas outras coisas têm que mudar. Na nossa cultura, na nossa cabeça, na nossa cultura enquanto mães, quando criamos os nossos filhos,
sabe? São pequenas coisas que a gente precisa fazer no nosso cotidiano para mudar a próxima geração, a geração que está crescendo, que é a geração que a gente também não consegue ver, porque quem está criando nossos filhos é a internet, a televisão, é a creche, é a escola. A babá eletrônica, né? Não, que o povo tanto os fala filhos hoje em ficam dia. com as mães, a gente precisa trabalhar muito. Eu geralmente uso um termo que a revolução industrial é inimiga da maternidade, porque realmente, né, a própria CLT prevê que a mulher só pode ter um dia de afastamento remunerado quando ela tem filhos. E uma criança não fica doente só uma vez por ano, inclusive um resfriado dura de 7 a 15 dias. Uma gripe, um resfriado, como é que você vai faltar um único dia? Uma internação geralmente dura de 5 a 7 dias para você dar um antibiótico para uma criança. Perfeito. E quem vai ficar com essa criança? E aí a babá custa muito mais caro do que o que essa mulher ganha por mês no trabalho. E aí o alecrim dourado com quem ela foi casada vai pagar R$300 de pensão e acha que ela está gastando no cabeleireiro. A gente tem muito problema. É camada em cima de camada em cima de camada, né? E assim, não acho que a culpa seja dos homens. Eu acho que a gente está num formato social que colaborou muito para que essas coisas acontecessem e terminassem e continuassem como elas estão. Só que acho também que não dá para ficar passando a mão na cabeça de marmanjo, né? Às vezes eu atendo clientes e me recuso até a pegar processos. Aconteceu recentemente. E eu tive a oportunidade de olhar para minha cliente e falar assim para ela: olha, tua sogra não conseguiu fazer do teu marido um homem. Tá aí uma grande oportunidade para você. Dá responsabilidade para ele crescer. Se você gosta dele, se você quer continuar nesse casamento e se esse marido é bom para você, faz ele ser melhor ainda. Porque ele já não teve a chance de conseguir ser um homem quando estava ali com a mãe. Ele pode ter essa oportunidade com você. E você está dando exemplo para o seu filho. Então, é assim, eu sou uma advogada que realmente, muito embora eu viva da minha profissão, tem casos que eu começo a conversar com as pessoas no escritório, até perguntar: mas o seu marido é bom para você? Às vezes eu começo com essa pergunta e a mulher fala para mim: nossa, doutora, meu marido é ótimo. É um alinhamento, ele né? é excelente. Outra coisa que está precisando. E aí, no final da consulta, ela fala assim: não, doutora, meu marido é péssimo, eu operei, ele não foi comigo. E eu falei: mas eu não te perguntei? Mas doutora, eu acabei de te conhecer, eu não podia te contar. Eu falei: pois é, por isso eu comecei te perguntando. O lugar do vexame, né? Da vergonha. Exato, por isso eu comecei te perguntando sobre isso, para você entender quais são as suas lutas, para você entender pelo que vale a pena você estar dentro dessa relação. Então, eu não sou uma advogada super a favor do divórcio. Eu acho que a gente precisa, aquelas relações que têm oportunidade de serem consertadas, de serem ajustadas e melhoradas, poxa, o que o mercado tem a oferecer é péssimo. Você sai de uma relação, vai conhecer outro pior do que o anterior. Porque essa sociedade está toda corrompida, está cheia de problemas. Tá tudo estranho, gente. Tá tudo estranho. E aí a gente está num mundo muito louco. É isso. Então você vai trocar 6 por meia dúzia. Não, às vezes o que a mulher tem que fazer mesmo é olhar para aquela relação e se posicionar. Que aí a gente volta lá para aquela pergunta do comecinho, né? Quando os limites da mulher não são respeitados, é um momento de quê? De se impor, de fazer o seu alecrim dourado, o seu cônjuge, o seu querido, o seu marido, o seu amor, o seu parceiro, o seu presente de Deus, mostrar para você que ele é homem e que ele está com você na saúde e na doença. Porque tá aí uma outra questão que ninguém fala, Cacau, que é aquela pessoa que eu escolhi, se eu envelhecer com ela e ficar doente, ela vai cuidar de mim? O padre Fábio de Mello, ele tem um texto, né, que ele fala, né? Quem estará comigo na minha inutilidade? E é exatamente esse lugar.
né? Quando a gente fala, é exatamente esse lugar. Ô, meu diretor, tá, quanto tempo eu tenho? Que é aqui, filho? Nossa, gente! Ele tem cravado 10 minutos. Aí, às vezes, ele fala 12. Hoje, nem os 12 ele deu. Então, nossa, tô vendo. Max é assim, querido. Diogo, o Max não dá os 2 minutos. Mentira, foi ele que deu no outro. Aí... Uma coisa que você abriu um leque aqui, que nem tá na nossa pauta. E aí eu anotei aqui. Você disse que se existe uma traição, né, a questão da vexatória e tudo mais, pelo que eu entendi, abre-se um leque para mais 3 processos aí. Então, pelo que eu entendi. Na verdade, não é quantificar os processos, né? Se você faz a prova de que você foi traída dentro do seu casamento, numa situação onde você foi exposta e terceiros te viram nessa condição, aí sim você pode ingressar com processo de danos morais contra o teu parceiro. Alguns juízes podem conceder esse dano moral dentro do processo de divórcio, mas é bastante difícil. Geralmente é uma ação de danos morais. É outra ação. Exatamente. Então, o que eu quis dizer para você é que de um divórcio, o que pode acontecer? Pode ter uns danos morais, pode ter uma ação de alimentos, porque tem filhos envolvidos. Pode ter uma ação de guarda e convivência também em função dos filhos. Cada um desses é um processo. Por isso que sai muito caro acessar a justiça. Você percebe? Você tem ali um divórcio, aí você tem um pedido de danos morais, aí você tem filho. Se você tiver 2 filhos, são 2 processos. Porque hoje em dia, antigamente, tudo era dentro do mesmo processo. Só que antes mesmo do judiciário pedir essa separação, que hoje em dia o juiz determina o desmembramento do processo, muitas vezes. Às vezes não, mas quase sempre. Eu já fazia isso de forma separada. Eu já comecei a sempre pensar isso de forma separada. Por quê? Uma coisa é a história dos pais. Outra coisa é a história do filho. Veja, quando o filho tiver 18 anos, se ele quiser, ele pode acessar o processo dele, o processo onde está envolvido o nome dele, lá, de pensão, guarda, alimentos. Ah, que interessante. Não é interessante se você verificar pelo prisma de que, se dentro desse contexto o filho tiver nessa história desse divórcio. Tá. Porque o filho vai ter acesso a todos os ataques. Entendi. Pra quê? Você acha que é justo com uma criança contar pra ela por que você se separou do seu cônjuge com riqueza de detalhes? Isso é um problema seu com o seu cônjuge. Uma escolha... Perfeito. Perfeito. Tem advogados que falam, mas você pensa muito muito além, né, Priscila? Como é maravilhoso conversar com você. Obrigada. Verdade. Você pensa assim, né? Quando eu penso... Eu sempre penso na história da vida de uma pessoa, sabe? E aí, a pessoa precisa entender só o seguinte, o filho. O relacionamento dos meus pais não deram certo. Não deu certo. Os meus pais não deram certo entre eles, mas eles deram certo comigo. Olha, eu nasci... Agora, imagina, o pai falando dentro do processo que a mãe usa o dinheiro da criança para comprar isso para ela, aquilo. Ou o pai contando de problemas do cotidiano, ou expondo a mulher dentro do processo. Ou o contrário, porque mulher com raiva também, eu vou te contar. Mulher não é santa. Né? A gente, quando tá ali... chega a ser perigosa, né? Qualquer pessoa machucada é perigosa. A gente não pode subestimar as pessoas. Perfeito. Sabe? E isso acontece muito de... a gente toma partido, né? Demais, às vezes. E toma muito partido da mulher. E aí,
Eu conheço tantos homens maravilhosos que não deram certo nos relacionamentos. Eu atendo clientes que chegam lá no meu escritório que têm um desencontro absurdo na vida, porque eles são pessoas incríveis. E eles têm histórias com mulheres que as mulheres fizeram com eles várias dessas violências aqui, e eles realmente não têm uma lei que os ampare. E eu não estou aqui como defensora dos homens, eu estou aqui como defensora dos seres humanos. Eu sou uma advogada de seres humanos. Então, veja, quando eu falo de ser advogada da família, é isso. Sabe, aquela pessoa teve seu direito violado ali, no seio familiar, onde ela tinha que estar segura. Eu ficar me vingando do meu ex-cônjuge, jogando na cara dele as fraquezas dele, sabe? Eu acho que a gente já começa o relacionamento errado porque a gente se conhece saudável, né? E aí, quando a pessoa conhece a gente assim, bonita, saudável, nova, poxa, é super legal, né? Mas eu também vou envelhecer, vai ter dia que eu não vou ser tão legal, e essa pessoa vai estar comigo? Acho que tem que ser essas perguntas que a gente tem que fazer quando a gente conhece uma pessoa, sabe? Acho interessante você ter falado, que a gente conversou nos bastidores, a questão da bagagem, né? São pessoas diferentes, com bagagens diferentes, e que se propõem colocar na mesma mala, né, as suas experiências, e às vezes não encaixa. É o quebra-cabeça que às vezes não dá certo, né? Que às vezes falta uma peça. Achei bem interessante. Estamos chegando nos minutos finais, que os 10 minutos dele já virou 3. Ele está se mexendo lá, pô, tô vendo aqui, ó. Eu tenho 2 últimas perguntas, Pri, pra gente fechar. Eu acho que é um programa educativo, não é um programa para atacar esse ou aquele. É um programa para a gente aprender, para a gente buscar respaldo, para a gente ter um segundo olhar dentro de qualquer relação além da paixão. Entende? Para que, se caso aconteça, você já está ali respaldado, com sua segurança intacta, entende? É isso, é um programa educativo, esse programa de hoje. E para a gente encerrar, as 2 últimas perguntas para a Pri primeiro. O que você diria para uma mulher que está num relacionamento e se sentindo insegura, mas não sabe por onde começar? Qual é a luz que a gente consegue trazer para essa mulher dentro desse nosso bate-papo? Autoconhecimento. Ela precisa olhar para ela com profundidade, entender se o problema dela é realmente com o parceiro ou é com ela mesma. De repente, ela está insegura num relacionamento que um cara é muito legal. E o problema está só na cabeça dela. E, de repente, ela realmente... A gente não tem dúvida quando é violência. Uhum. Quando uma pessoa grita e a gente sente medo, a gente não tem dúvida. A gente sentiu medo. Aquela pessoa gritou. E aí, aquela pessoa que gritou, ela pode ter coragem de ir além. Começa com o mínimo, né? Então, é assim... Eu preciso me conhecer para ter segurança, para entender qual é o meu próximo passo. E esse autoconhecimento nem sempre eu vou conseguir sozinha. Eu preciso estar dentro de uma comunidade que mulheres se apoiem. Eu preciso aprender uma profissão nova quando eu quero sair de uma relação que não está boa e que eu dependo só do meu parceiro. Eu posso aprender a fazer um crochê e começar a fazer bolsa. Eu não preciso contar para ele o ofício novo que eu estou aprendendo, para eu me sentir segura e ele não tirar sarro de mim. Ah, você vai ganhar quanto nessa bolsa? R$5? Ha. Eu não posso ficar dando ferramenta para o outro me ferir, sabe? Já que ele está tão acostumado a fazer isso. Então, quando a gente está frágil, não tem outra pessoa que possa salvar a gente que não seja a gente, sabe? E a gente só vai fazer isso procurando uma rede de apoio. Às vezes, os anjos não estão em volta de nós. São as pessoas que vão julgar, criticar a gente, porque naquele ambiente está todo mundo contaminado.
Todo mundo tem um casamento parecido. A gente, costumeiramente, vive muito perto de quem é muito semelhante a nós. Então, é bom a gente buscar ferramentas em outros lugares, ir a outros bairros, frequentar outros lugares, para a gente ganhar força e se fortalecendo de verdade, para conseguir olhar para si e ter a coragem de enfrentar um relacionamento com a melhor pessoa do mundo, que é você. Não é o teu parceiro. E aí, quando você estiver nessa viagem, que você for essa pessoa, vai ter mais gente querendo viajar com você. E aí você vai estar segura para definir se você vai querer levar o coleguinha ou não. É muito maravilhoso, né, gente, é uma advogada, tá, queridos? Pensa você ter uma qualidade de uma advogada dessa, cuidando do seu caso. Olha, maravilhosa. E, por fim, vamos voltar como se fosse a volta ao começo. Relacionamento juridicamente seguro também passa pela educação. Então, como podemos preparar a nossa sociedade? A gente está com esse programa exatamente voltado com essa pauta da educação para a gente aprender. Como que podemos preparar a nossa sociedade? Porque o texto fala as nossas meninas, mas não é. Como podemos preparar a nossa sociedade para termos pessoas melhores e terem esse cuidado, essa preocupação de manter um relacionamento juridicamente correto, pensando em educação? Então, a segurança, muito embora o casamento de todos os formatos familiares ele seja mais seguro, nada é absoluto, tá? Então, é assim... A lei que tem uma tendência de ser melhor aplicada é aquela que eu crio com o meu parceiro. Qual era o hábito que a gente tinha que ter como sociedade? Antes de casar, procurar um advogado e entender qual é o melhor regime de bens para aplicar ali. Vou comprar um imóvel, como é que eu tenho que escriturar esse imóvel? Todo mundo procura o advogado quando o problema já está criado. Então, a educação teria que vou passar em consulta com um profissional e entender, porque agora eu quero comprar um apartamento, como que eu faço? Agora eu quero casar, como que eu faço? E usar o advogado não como um instrumento para ferir ou machucar outra pessoa, mas sim como um instrumento consultivo para evitar problemas. Isso aí já seria uma mudança completa de uma cabeça da sociedade que só pensa em advogado quando pensa em problema. Eu acredito também que essas pequenas informações que surgem precisam ser disseminadas em pequenos grupos. Então, você está ali numa sociedade que você frequenta uma determinada religião, as mulheres que têm um pouco mais de conhecimento, criar rodas de conversas com outras, ambientes seguros, onde essas mulheres que vão acompanhadas de seus filhos crianças, meninos e meninas, vão aprendendo ali como é que eu faço para ser uma pessoa mais feliz, para ser uma pessoa que nasceu para fazer feliz também, porque a gente tem esse pensamento de só eu quero ser feliz. É um viés de mão dupla, né? E aí... Teria que ser, pelo menos. E eu tinha uma pessoa que me dizia uma coisa muito interessante. Muito a querer e pouco a oferecer. Eu tenho que pensar no que eu estou oferecendo também. E eu acredito muito que essa mudança cultural, ela começa desse jeito, Cacau. Ela começa com você plantando a sementinha, sabe? O que é família? Qual que é um papel da família? Qual é o papel da mulher na sociedade, do homem? E se o homem faltar, a mulher pode cobrir isso? E se a mulher faltar, o homem pode cobrir aquilo? No que a gente é indispensável? No que a gente é dispensável? No que nós somos substituíveis? No que não somos? É muito amplo. Mas, assim, eu usaria o profissional como orientador para me poupar da desilusão, do problema.
Mas a gente tem uma sociedade muito insegura, onde você olhar no espelho e falar assim, olha, eu me amo, eu gosto de mim, é uma coisa que a gente dá risada da nossa própria cara, né? Tá de brincadeira comigo? Né? Você tá perdendo seu tempo falando que se ama na frente do espelho, mas as coisas começam desse jeito. Faz parte do exercício do autocuidado e do autoconhecimento. Exatamente. Se os meninos e as meninas começarem gostando mais de si mesmos, eles vão tratar os outros melhor. Se a gente tratar as pessoas com mais carinho, elas vão nos tratar com mais carinho. Vai ter um outro na sociedade que é rebelde, que vai destoar, um psicopata que vai, sempre vai ter. Isso faz parte da humanidade. Desvia o caminho. Mas como eu vou me blindar disso? É tendo uma autoestima fortalecida, tendo conhecimento, que o livro é que me dá, que os vídeos educativos é que me dão. Ao invés de pegar um joguinho no celular, vai aprender alguma coisa, vai numa página de filosofia e aprende o que é conviver em sociedade. Como que eu contribuo para melhorar isso aqui? Como é que eu faço para ser melhor amanhã? É muito amplo, é difícil eu te responder. Ah, isso é muito maravilhoso. Gente, eu queria um programa de 3 horas com Priscila, porque daqui eu já queria falar outras coisas e outras coisas. Mas vocês sabem que Cacau Pod demanda de tempo. E os 10 minutos do diretor já foi para o espaço. Então, Pri, eu quero te agradecer. O último dado que eu trouxe para a gente colocar aqui, e era para ter colocado até em um outro momento, mas não vou fechar o programa sem colocar essa informação. É que 1 milhão dos processos tramitam com base na Lei Maria da Penha. E isso a gente está dizendo, pensa naquela informação que 10% das mulheres não denunciam. Mas o problema desses processos é que muitos deles são usados de forma arbitrária, com uma orientação apenas para, enfim, a lei ela tem sido desviada da sua finalidade em muitos processos e por isso que as mulheres estão morrendo muito. Entendi. Porque todos os casos estão sendo tratados como iguais e quem realmente precisa do amparo, da protetiva, do abrigo, não está sendo atendido na demanda, infelizmente. O gargalo das leis, não é? É sobre isso. Então, a gente encerra esse bate-papo pedindo que a gente use o nosso último resquício de força, se você está no meio de uma situação dessa, para buscar uma rede de apoio, buscar previamente, né? A gente já está falando do caso já do leite derramado, mas vamos aprender do episódio de hoje para frente, nunca mais se colocar, não importa qual é a via do relacionamento, sem consultar o advogado, sem buscar quais são os meus direitos, aonde eu posso me assegurar, porque o leite derramado depois para secar e fede, viu, gente? Fede, falar para vocês. Pri, muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Eu vou te deixar aqui um convite que esse ano começa. A partir do próximo episódio, vocês já vão receber. Me sigam nas redes sociais que, terminando aqui, eu vou gravar um conteúdo bem legal para vocês entenderem do que eu estou falando. A partir desse ano, o Cacau Pod vai começar a promover eventos realmente para fortalecer esse lugar de autoestima da mulher, desse autoconhecimento. E depois eu quero conversar com você, que eu quero que você seja minha convidada para tirar para além do Cacau Pod dentro da plataforma, para que mais mulheres te conheçam, te escutam, para que mais pessoas te conheçam e te escutam, que você é uma profissional necessária. Obrigada. Você, pela advocacia com empatia, a gente não tem muito costume de encontrar.
Então, você é necessária. Muito obrigada pelo seu tudo. Que é isso que eu recebo de você desde o primeiro momento que a gente conversou, tá? Muito obrigada, Cacau Pod. Fico agradecido e honrado de promover um programa, um episódio dessa qualidade e com tanta informação. Se você quiser falar alguma outra coisa, tá com o olhinho arejado aqui. Se você quiser falar alguma outra coisa, feliz aniversário pra sua pequena, que é aniversário dela hoje. Hoje é. A minha concessão foi vir à vontade. Aqui. Eu te agradecer, Cláudia, por esse lugar de fala, né? Por, enfim, ser uma mulher que consegue levar a voz para outras mulheres. A minha profissão, o advogado, é aquele que empresta a voz para o outro para que o judiciário possa ouvi-lo, né? Então, que eu possa emprestar a minha voz para mais famílias, mais mulheres, mais pessoas, e que eu possa ser um instrumento do Criador também para trazer um pouquinho de felicidade, leveza. Agradeço muito a oportunidade de estar com você hoje. Muito obrigada, Cláudia. Você é muito generosa e que, enfim, seu caminho nesse podcast e na sua vida seja leve, fluido e próspero demais. E pode contar comigo. Eu tomo posse. Um beijo. Meus amores, muito obrigada. Gente, que delícia de episódio, tá? Muito obrigada. Obrigada, Tela VIP. Até o próximo episódio. Um beijo. O diretor tá aqui, ó. Tá lá.